Olá, boa tarde. Estou te vendo agora. Doutora Laura aí, a pediatra das minhas meninas. Então, como eu tenho 3, eu aperreio muito ela, viu, minha gente? Eu não consigo ouvir você. Se você não está conseguindo falar, é porque você não habilitou o microfone na entrada. Então, você pode sair, entrar de novo e habilitar o microfone lá, na entrada. Boa tarde. Eu não consigo ouvi-la. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Era só o teste, Jéssica. Boa Tá tarde. certo. Vamos testando aqui tudo, né? É. Então, gente, boa tarde novamente. Nós vamos começar agora, viu, Bruna, a nossa formação. Estávamos aguardando todo mundo entrar. Como é no RNP, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade, né? A gente tem mais proximidade, a gente tem mais sintonia, digamos assim, com o Meet, que a gente usou tanto aí na sala de aula. Então, nós vamos aqui aprender um pouquinho, né, como é que a gente usa essa plataforma nova que a UERN está adotando, chamada de SIGA. Então, o objetivo hoje é nós conversarmos, certo? É uma oficina prática. Vou mostrar aqui como é que a gente utiliza alguns dos recursos do SIGA, né, para o início do semestre letivo aí. Até o semestre passado, Tiago, nós tínhamos o nosso Íntegra. O Íntegra ele foi desenvolvido, se não me engano, em 2009. Então, desde 2009, nós usávamos uma única ferramenta chamada Íntegra. Então, a gente já tinha muita proximidade com ela, a gente já tinha muita intimidade com ela, né? E agora a gente está migrando para uma plataforma mais robusta, uma plataforma já consolidada, que é utilizada por diversas universidades federais, principalmente. A UERN foi a primeira estadual a iniciar o diálogo com a UFRN para trazer essa ferramenta para cá, né? Então, nós vamos iniciar aí o nosso diálogo mostrando como é que nós vamos cadastrar o nosso plano de curso. Gente, o plano de curso no SIGA é o equivalente ao nosso PGCC e ao nosso cronograma. Então, quando a gente ia iniciar o semestre, todo semestre, a gente tinha que cadastrar a nossa disciplina, e aí nós cadastrávamos lá bibliografia, né, a metodologia, os procedimentos de avaliação. Então, a gente tinha já a necessidade de fazer isso a cada início do semestre, e agora não é diferente. Mas agora nós vamos fazer uma plataforma nova, e, no meu ponto de vista, ela é mais usável, ela é mais fácil, ela é mais acessível. Vocês vão ver aí, eu disse, essa formação vai durar meia hora no máximo, porque a gente já vai intuitivamente, Tiago, aprender a usar a ferramenta, né? E aí, muitos já sabem, com certeza. Quem está na pós-graduação já deve estar utilizando a nossa ferramenta do SIGA. Então, eu vou aqui para a página da UERN, certo? Para mostrar para vocês. Eu vou sair um pouquinho da tela aqui do conferência web. Então, qualquer coisa, vocês falem, tá bom? Então, eu vou aqui em docentes e clico no SIGA, tá? E ele vai abrir essa tela aí, vocês estão vendo, né? Essa tela do SIGA para a gente, certo? Vocês estão conseguindo ver? Manassés está dizendo que não está conseguindo ver. A maioria está conseguindo, Manuela. Alguns estão conseguindo ver, né? Então, a maioria está conseguindo ver, tá certo? Quem não consegue eu tô ver, conseguindo. clica na eu acho que você clicando na tela. Pronto. Tem uma opção ver tela compartilhada. Pronto, show de bola. Autorização que a pessoa tem que concordar para poder ver a tela compartilhada. Eu creio que foi isso. Comigo foi assim também. Pronto, Né? Assim, você quer ver a tela compartilhada, você concorda e vai aparecer. Então, nós temos aqui a tela inicial do SIGA-A. Alguns chamam de SIGA, outros de SIGA-A, né? Que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Aí já está o nome da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Se vocês colocarem no Google, também vai aparecer. SIGA-UERN também vai aparecer. Se vocês baixarem a página
principal da UERN até lá embaixo, tem um link Sistema SIGA, também vai entrar, tá certo? E aí a gente vem aqui em Login. Quando nós entramos em Login, a gente vê, já aqui nessa página, os tipos de sistemas que a gente tem acesso. Então, no nosso caso, como nós somos docentes e queremos fazer o nosso plano de curso, queremos acesso às nossas disciplinas, nós vamos entrar no SIGA acadêmico, certo? Então, já está aí aparecendo para vocês, tá? Se nós tivermos outros vínculos, a gente pode entrar em outros módulos, mas não é o caso, certo? Já nessa tela aqui, a gente tem também instruções para recuperar o e-mail que você cadastrou. Então, se alguém cadastrou um e-mail, não lembra qual foi, né? Se foi o institucional, se foi o Gmail, pode solicitar aqui, clicando para recuperar, tá? Se esqueceu o login, pode clicar aqui também, a fim de recuperar, e se esquecer a senha também, né? Então, quando vocês entrarem aí, já no sistema, dependendo do sistema operacional que vocês usarem, ele vai pedir para segurar essa senha e registrar essa senha. No meu caso, como eu nunca me lembro a senha, eu já deixo registrada aqui no SIGA, né, para não correr o risco de esquecer. E fica muito mais prático, certo? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade com relação a isso, vocês vão clicar em um desses links aí, em uma dessas opções. Jorge Luiz está perguntando se tem a possibilidade de trocar. Eu acredito que sim, certo? Aí você vai procurar a DINF. Se tiver alguém da DINF, aí já pode tirar essa dúvida aí de Luiz. Uma coisa bacana que a gente tem agora com o SIGA é a possibilidade de que muitas daquelas funcionalidades ou daquelas alterações que eram feitas pela PROEG, pela DIRCA ou pela DINF, hoje os próprios departamentos podem fazer, certo? Inclusão, exclusão de aluno, deferir, indeferir matrícula. Então, olha aí, Gracinha, né? Gracinha é a nossa analista de sistemas aqui da DINF, gente. Ela está respondendo aí no chat para vocês, certo? E ela é nossa ex-aluna, egressa daqui do curso de Ciência da Computação da UERN. Então, ela vai me ajudar aqui com questões que a DINF pode responder para vocês. Então, muitas das coisas que antigamente era burocrático, muitas das situações que, na maioria das vezes, caía aí na Câmara de Ensino, por exemplo, do CONCEP, hoje podem ser resolvidos direto aqui no nosso sistema, tá certo? Então, eu vou entrar aqui no SIGA, né? Eu tenho outros vínculos, né? Eu tenho um vínculo de aluna do mestrado específico. Professora Jéssica, o áudio cortou aqui. O áudio tá cortado. Acho que foi sem querer, deve ter apertado aí. Eu acho que sim. Então, voltei. Vou voltar aqui de novo, né? Então, gente, eu vou... Vocês viram aí que eu entrei, né, no meu vínculo de servidor. Eu tenho outros vínculos, era isso que eu estava falando para vocês. Eu tenho um vínculo de aluna, né, porque recentemente eu paguei uma disciplina como aluna especial no mestrado, e eu tenho esse vínculo lá também, que eu posso ter acesso às minhas notas, acesso ao material que o professor disponibilizou. E isso é uma coisa bacana também do SIGA, né? Os egressos continuarão com o vínculo, não vão perder o vínculo, né? Os professores também. Então, vejam que esse semestre eu estou ferrada, né? Literalmente aí, eu tenho, olha aí, 5 disciplinas. E cada uma com mais alunos do que a outra, né? Eu já coloquei a minha foto, eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de mexer aí no SIGA, né? Mas vocês podem aqui trocar a foto de vocês, né? Olhar as mensagens que possam ter chegado para vocês aqui, certo? Olha, caixa postal. Eu não tenho nenhuma mensagem, né? Vou voltar aqui ao sistema. Não tenho, gente, receio de mexer, tá certo? Eu tenho aqui o meu portal do docente. Vou esperar um pouquinho que ele fica um pouquinho lento, né? Vou voltar por aqui. Módulos, portal. Então, voltei aqui. Eu posso editar os meus dados aqui, e esses dados eles vão aparecer aqui na minha página pessoal da UERN, ó.
siga.jessicaneiva. Eu já dei uma alterada aqui, vocês podem fazer isso também. Não é o objetivo de hoje, né? Mas é facinho, vocês podem fazer isso também, certo? E dar uma alterada aqui, mandar atualizar o perfil de vocês, que vai aparecer lá na página. Olha aqui, ó. Quando eu clico aqui, os meus alunos eles já vão ter acesso às minhas informações. Não só meus alunos, mas quem fizer uma pesquisa também. Já linkei aqui o meu currículo Lattes, né? Aqui no meu perfil. Quando eu cadastrar os meus projetos, quando eu tiver aí as minhas disciplinas, né? O histórico das minhas disciplinas já cadastrado, eu vou poder também ter acesso a partir daqui. Então, é uma página que eu acho importante para nós professores, né, termos aí um contato maior com os nossos alunos, tá certo? Vocês estão vendo essa página? A minha página pessoal ou não? Me falem aí, Tiago. Deixa eu ver. Não, né? Eu estava mostrando aqui. Sim. Pronto. Aqui, professor, está aparecendo as disciplinas, né? Componentes curricular. Aparecendo aqui. Pronto. Então, aqui... Não, vocês ficaram aqui, né? Eu entrei aqui, ó. No meu perfil. Estão vendo? Agora sim, né? Não é o que está errado. Porque ele abre uma nova guia, né? A foto, tá menor, mas dá para ver que tem os seus dados, tem, não é isso que você está se referindo? É porque quando eu entro aqui, ele abre uma nova guia e eu estou apresentando minha janela, né? Mas aqui, vocês entram e vocês vão... Ele vai abrir a página que ele cria para vocês aqui na UERN. Outra coisa, gente, que eu queria passar como dica para vocês. Confiram os dados que aparecem aí, ó, logo abaixo, estão vendo? A matrícula, se está correta, a categoria, a titulação, o regime de trabalho, né? Eu estou orientadora acadêmica do curso de Ciência da Computação, então eu tenho aí 38 alunos para orientar também, né? Eu tenho outro e-mail cadastrado e eu tenho uma função de assessoria aqui da reitoria, certo? Então, minhas disciplinas são essas. Caso as disciplinas de vocês elencadas aqui não correspondam às disciplinas de vocês, vocês podem procurar direto o próprio departamento para eles vincularem a disciplina ao seu nome. Então, isso antigamente era feito também externamente. Hoje não, era feito pela DIRCA, hoje já é feito pelo próprio departamento. Então, eu tenho aqui algumas disciplinas, né? E eu vou abrir a disciplina de Fundamentos e Sistemas Operacionais. Veja que eu tenho duas disciplinas com o mesmo nome, basicamente, são disciplinas similares, sendo que essa disciplina Fundamentos e Sistemas Operacionais aqui, ela é uma disciplina do terceiro período de uma matriz nova do curso de Ciência da Computação. E essa disciplina Sistemas Operacionais aqui é uma disciplina do quinto período da matriz antiga do curso de Ciência da Computação. Então, veja que eu tenho bastante alunos, aí hoje a entrada do curso de Ciência da Computação é de 45 alunos, né? Então, falta alguns alunos se matricularem, falta alguns alunos ingressantes fazerem a matrícula, alguns alunos veteranos também fazerem a matrícula, né? A gente está no período de ajuste. Então, eu tenho duas disciplinas similares. Vou mostrar para vocês que, nesse caso, o SIGA, ele também me ajuda quando eu tenho duas disciplinas similares, porque eu posso fazer um único cadastro de algumas atividades e eu posso vincular a essas duas disciplinas, certo? Então, mas vamos lá. Eu vou clicar aqui em Fundamentos de Sistemas Operacionais, que é a disciplina que eu deixei aqui totalmente em branco para fazer junto com vocês, ok? Então, quando a gente entra aqui na disciplina, né, no meu caso, Fundamentos e Sistemas Operacionais, já aparece no menu lateral aqui, turma principal, que é essa tela que está aberta aqui, os tópicos de aulas, o plano de curso, que é o objetivo da nossa tarde, o conteúdo programático, né, os participantes, aí que são os nossos alunos, visualizar esses programas e outras funcionalidades que nós temos aí no SIGA, tá? Então, o objetivo da nossa tarde hoje é deixarmos aí pronto, né? Deixarmos a estrutura pronta para o início do semestre. Então, eu vou clicando aqui nesse menu lateral para vocês verem. Ó. Essa tela aqui que eu tô é a tela principal. E aqui eu já entro nos tópicos, né, de aula. Então, eu tenho aqui 3 opções que aparecem na minha tela, que é criar tópicos
de aula, gerenciar esses tópicos e cronograma de gráfico de aulas, que isso aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, certo? Então, vocês vão ver que a gente nem precisaria estar juntos essa tarde de hoje, porque o SIGA ele é realmente bem intuitivo, né? À medida que vocês forem mexendo, vocês vão perceber que não tem muito desvio, né? Não tem não é um labirinto. Você tem formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas de uma maneira bem intuitiva, tá certo? Então, uma outra coisa que eu queria passar de dica para vocês, né? Caso vocês tenham já o planejamento das aulas, existe, olha aí, Gracinha, possui disciplina em conjunto com outro colega. Existe alguma forma de compartilhar o preenchimento do PGCC? Pronto, Gracinha vai responder para vocês aí, né, na tela, certo? Uma dica que eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar aqui, eu vou desaparecer rapidamente aqui e vou mostrar para vocês um planejamento que eu fiz preliminar, certo? Para trazer para vocês hoje à tarde. Então, vejam. Vou ampliar aqui na minha tela. Vocês estão vendo? Vou ampliar aqui mais, tá? Só um instantinho. Eu fiz no Google Docs um documento onde eu coloco todas as informações que eu vou precisar cadastrar aqui no meu SIGA. Então, eu fiz aí o cabeçalho, né? A disciplina que eu tô mostrando para vocês é a disciplina de fundamentos de sistemas operacionais. Eu já coloquei aí a metodologia que eu vou utilizar na disciplina, coloquei os procedimentos de avaliação, e é possível que vocês já tenham isso aí feito, né, de disciplinas anteriores que vocês tinham ministrado e que cadastravam lá no Íntegra. Então, se vocês têm, vocês podem aproveitar esse planejamento, dar um Ctrl+C, Ctrl+V dentro do SIGA sem problema nenhum. Então, eu vou mostrar para vocês as duas maneiras, certo? Então, eu tenho aqui, já coloquei a metodologia, os procedimentos de avaliação de aprendizagem, as referências bibliográficas da minha disciplina, as básicas e as complementares, né? E também já coloquei aqui todo o conteúdo, ó, que eu vou precisar cadastrar no SIGA, certo? Então, eu posso vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? No futuro, eu vou poder puxar o planejamento que eu fiz para essa disciplina de 2023.1 para a disciplina de 2024, por exemplo, ponto 2. Quando eu for ofertar essa disciplina novamente, eu posso simplesmente ir lá no SIGA e dizer assim, eu já tenho essa disciplina, importe o planejamento dela, né? Então, no futuro, essa disciplina, eu não vou mais precisar fazer o cadastro da mesma maneira que eu vou fazer hoje. Então, eu já vou puxar, certo? Então, nesse meu planejamento aqui, eu já coloquei quais serão os conteúdos que eu vou ministrar em cada uma das aulas, quais são as atividades avaliativas que eu vou realizar com meus alunos e eu vou cadastrar isso lá. Eu vou começar sem olhar para esse planejamento aqui, certo? Vou começar cadastrando lá com vocês e depois eu vou mostrar como é que eu vou fazer para dar Ctrl+C e Ctrl+V aqui também. Vou voltar para lá, tá certo, gente? Então, por que eu estou mostrando isso? Tendo feito esse planejamento anterior aqui, então é uma mão na roda para usar o SIGA, é Ctrl+C, Ctrl+V. Lá no Íntegra, a gente tem que ficar abrindo um por um, aí a gente dizia, são 2 horas aula, não era assim? Cada um. Aqui no SIGA, a gente tem a possibilidade de fazer isso tudo de uma vez. E eu vou mostrar já para vocês como é que a gente faz. Então, quem já tem esse planejamento vai utilizar, tá certo? Vou agora mostrar a minha outra tela. Vou mostrar agora o cigarro. E volta. Então, voltei para cá, né? Então, eu vou aqui clicar em criar tópico de aula. Vocês estão vendo aqui, certo? Aqui, eu vou fazer o cadastro de cada uma daquelas aulas que aparecem para mim lá no Íntegra. Clicava lá em
acrescentar uma atividade, né? E ele vai apresentar a data aqui, certo? Na primeira semana de aula, na primeira semana que está cadastrada aqui como aula, é a nossa semana de planejamento. Então, eu não vou colocar atividade nesse dia, tá? Então, existe um outro modo de nós cancelarmos essa atividade de hoje, certo? Ó, se eu deixar essa data que ele está indicando aqui, que seria a minha aula, né? Porque eu tenho uma aula terças e sextas. Se eu deixasse desse modo que está aqui, eu ia ter que colocar a frequência dos alunos. Então, eu vou lá em alunos aqui, ó, vou lançar frequência aqui, e eu vou dizer que no dia 2, aqui, eu não vou dar essa aula. Se precisar, eu volto, tá certo, gente? Então, eu vou cancelar essa aula aqui, ó. Cliquei. Desejo realmente cancelar essa aula. Ok? Combinado? Agora, eu vou voltar aqui novamente, ó. Professora, só uma recapitulação dessa parte. Vou fazer de novo. Eu estava em turma, agora eu vim para aluno. Quando eu clicar aqui em lançar a frequência, eu vou dizer que eu não vou dar essa aula. Então, eu vou vir aqui no dia 5, que eu também não teria essa aula, né? Que é sexta-feira agora, tá aqui aparecendo já os meus lindos alunos, uma turma volumosa, como a gente gosta, e vou mandar cancelar essa aula. Ó, deseja realmente cancelar a aula? Sim. Então, aula cancelada. Jéssica. Oi, pode dizer. Boa tarde, professor Ronier, tudo bem? Boa tarde. Oi, Ronier, boa tarde. Jéssica, então a orientação é que a gente realiza esse procedimento nessa aula da data da semana pedagógica? É sim. Se você não fizer isso, vai ter que colocar a frequência nos alunos. Certo. Você vai cancelar essa aula tanto agora, na semana de planejamento, quando não for possível lecioná-la. Certo? Na Lígia, lá na nossa plataforma íntegra, a gente não tinha, por exemplo, como alterar, né? Lembra que a gente não tinha como editar, a gente tinha que excluir e inserir de novo, né? Aqui não. Pode perguntar, pode perguntar. Professora, e no caso, antes a gente contava com alguns sábados letivos, né? A gente pode, eventualmente, na necessidade de aplicar uma atividade extra, uma aula extra? Pode sim. Aí também aparece a possibilidade de cadastrar uma aula extra também, tá certo? Tudo bem. Vou mostrar já já. Então, eu cancelei aí, ok? Vamos lá. Alunos trancados, turma, certo? Voltei aqui. Vamos lá. Tópicos de aulas, de novo, ok? Vamos lá. Então, eu vou criar tópico de aula. Deixa eu ver, apareceu de novo aqui para mim. Deixa eu ver por que eu não consegui. Vocês estão aqui. Aula cancelada. Vou para aqui a aula do dia 5, eu vou para aqui a aula cancelada. Aula cancelada. Atividades de planejamento. Se vocês quiserem, vocês podem usar os recursos de edição de textos aqui, ó. Você pode colocar em negrito, em itálico, né? Vocês podem não fazer isso agora, podem escolher fazer isso no futuro também, fazer o principal e depois retornar, certo? Se eu tivesse aula das minhas duas disciplinas nesse dia, eu ia colocar as duas. Quando nós tivermos o campo com uma estrelinha, significa que esse campo é obrigatório, tá? Ó, eu vou notificar os alunos aqui sobre isso, certo? Sobre o cancelamento dessa aula e vou fazer o cadastramento. Vocês estão vendo que eu coloquei lá que não tinha aula nesse dia e agora eu também já está aparecendo aqui e os meus alunos também já receberão um e-mail dizendo que não tem, né?
que não tem aula nesse dia, ok? Então, eu não terei que colocar a frequência nesse dia, a aula está cancelada. Então, caso vocês, porventura, tenham alguma situação que não permita que vocês deem aquela aula, vocês vão vir aqui e vão fazer esse procedimento. Vou repetir de novo, tá? Eu venho aqui, tá aqui a turma, né? Então, eu venho aqui, alunos, lançar a frequência e vou pedir para cancelar a aula, né? Marcar a aula e pedir para cancelar aquela aula daquele dia, tá certo? Então, vou ver aqui por que aqui não aconteceu. Então, aqui o dia 2. Vou cancelar a aula. De novo. Tá? Jéssica, e se eu não fizer isso? Vai ficar aparecendo lá o campo para você preencher, como se você fosse dar aula nesse dia. Certo? Aqui, ó, vou fazer de novo, ó. Não haverá aula. Semana de planejamento. De novo. Vou colocar de novo em negrito e vou colocar também tal. Se vocês quiserem ir fazendo aí também, acompanhando, viu? Fiquem à vontade, tá bom? Nesse mesmo dia eu tenho aula tanto de fundamentos como eu tenho aula de sistemas operacionais. Vou marcar as duas aqui, ó. Eu tenho a opção de deixar isso visível ao meu aluno e invisível. Eu vou deixar ele ver e vou, inclusive, mandar um e-mail notificando os meus alunos que nesse dia não haverá aula. Os alunos veteranos, eles já têm uma noção maior de que nesse dia não haverá aula, mas não sei se os alunos ingressantes têm, né? Então, veja que já está aparecendo aqui novamente que não haverá aula. Tá vendo? Então, os meus 2 dias, teoricamente, da semana de planejamento, que teriam aula, eu já coloquei aqui que não haverá. Então, vocês estão vendo que quando eu clico aqui na turma, já aparece para mim as atividades que eu estou cadastrando, certo? Professor, eu ia colocar a chamada da lista de frequência no dia 8, marca presente ou falta? Você não vai colocar, você vai cancelar a sua aula, certo? Não vai colocar. Vai cancelar. Porque nesse dia a gente... Não, dia 8 sim, desculpe. Dia 8 você tem aula já, né? Que é a segunda-feira, né? Vamos lá. Eu ia colocar a chamada da lista de frequência no dia 8, marca presente ou falta. Não entendi, professora. Colocar a chamada da lista de frequência no dia 8, marca presente ou falta. Dia 8 é aula normal pra gente, né? Então, a gente tem que... O que é que você pode fazer na sala de aula? Se tiver acesso à internet de qualidade, você pode abrir e fazer a chamada lá na hora. Se não tiver, você pode imprimir a sua lista, levar para a sala de aula, pedir os alunos para assinarem e, quando terminar, você colocar no sistema a frequência deles também. O professor Willy levantou a mão. Professora, é com relação à introdução das provas. Normalmente nós temos 3 avaliações. Aqui no SIG ele só deixou entrar com 2. Pronto. Eu não estou sabendo o que eu faço para colocar essa terceira avaliação e, eventualmente, uma avaliação final. Perfeito. Nesse caso, professor, a sua disciplina, se ela for de 60, ela precisa ter as 3 notas. Então, você vai entrar em contato com a PROEG, certo? E vai pedir para eles alterarem o cadastro da sua oferta. Você pode entrar em contato com o secretário do seu departamento. Inclusive, aconteceu isso com as minhas disciplinas. Quando eu entrei lá, só apareciam duas avaliações. E aí, eu entrei em contato e eles fizeram a alteração do cadastro da minha disciplina. E aí, eles vão colocar a terceira atividade, tá certo? Então, vou voltar aqui para o meu SIGA. Jéssica, só um minuto. Quem faz essa alteração? É a PROEG ou é o departamento? O próprio departamento, certo? Você pode conversar com o departamento. Quem fez a alteração do meu foi a PROEG. Sim. Mas o diálogo pode ser via departamento. Certo, Yara? O departamento solicitar a PROEG, não é isso? Pode sim, viu? Tá, dizer quais são as disciplinas que estão com essa dificuldade aí, tá bom?
Então, Obrigada. é bom dar uma olhadinha mesmo aí, se tem alguma inconsistência. Oi, Maíra, olha a dica aí já. Olha a dica aí. Diz, Exatamente. Maíra. É o seguinte, de fato, hoje não é mais a dica que faz essa alteração, certo? Já é o departamento que Olha dentro da aí, sua viu? competência acadêmica, né, que já agora vai ser 100% colocada em prática, o departamento vai poder fazer qualquer ajuste na oferta Show dentro de do bola. cigarro, viu? Secretário ou o chefe do departamento. Maravilha. Mais autonomia para o departamento. Então, mais rápido esse tipo de situação será resolvido, né? Que bom. Ótimo. Então, quer dizer que a gente solicitando ao departamento, então os meninos lá podem fazer essa alteração, não é isso? Isso. Tá bom, Isso. muito obrigada. Vocês podem, inclusive, professora Yara, definirem que metodologia vão utilizar. Um e-mail do professor solicitando para ficar registrado, né, que ele fez essa solicitação aí. Então, vamos seguir, né? Então, nós temos aqui os nossos tópicos de aula, certo? Vou cadastrar, criar mais um tópico aqui. Então, o dia de início eu vou colocar dia 9, que é o dia da minha aula. E aqui eu vou colocar assim, aula 01. Apresentação da disciplina e introdução aos sistemas operacionais. Tá? Posso colocar algo mais aqui também, né? Então, nesse dia eu tenho a apresentação de PGCC, né? E outras coisas mais que vocês tenham interesse em cadastrar. Se vocês tiverem aquele planejamento que eu mostrei para vocês, vocês vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que ele vai aceitar numa boa, tá bom? Então, aqui embaixo, eu tenho o tópico PAI, não tem nenhum tópico PAI cadastrado, certo? Eu poderia cadastrar para as minhas duas disciplinas, não vou deixar só em fundamentos aqui, porque a outra eu já comecei a cadastrar. Eu posso deixar invisível para os meus alunos aqui e somente depois liberar. Se eu não quiser que eles vejam, né? Porque como é um teste aqui para mim, eu não vou deixar eles verem. Mas depois eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão permitir que eles visualizem essa aula. Uma coisa legal do nosso Cigar, gente, agora, é a possibilidade de vocês voltarem depois e fazerem a edição desse conteúdo. Se de repente, em uma determinada aula, isso acontecia muito no Íntegra, mas o Íntegra era muito engessado. A gente fez uma alteração do conteúdo, né? A gente avançou muito ou atrasou. E a gente precisa alterar o conteúdo da nossa aula, a gente pode, em qualquer tempo, vir e alterar aí o registro da nossa atividade. Eu tenho o professor Willy e tenho algumas pessoas aqui com a mão levantada. O Willy primeiro, não sei se ele ainda quer falar. Professor, o que é esse tópico PAI? Tópico PAI, por exemplo, se você cadastrou algum tópico, você vai poder puxar ele aí. Eu não cadastrei nada ainda, né? É a primeira atividade que eu estou cadastrando, a disciplina, então eu não tenho o que puxar, tá certo? Não tenho nenhuma atividade, nada cadastrado, tá certo? Então ele não vai aparecer. Onde é que eu encontro essa tela? Eu acho que me perdi aqui um pouquinho. Você vai... Vamos voltar aqui? Vamos voltar? Vamos todo mundo voltar aqui, ó. Eu vou salvar aqui. Vou mandar cadastrar e eu vou voltar para a gente cadastrar mais uma. Pronto, ela já começa a aparecer aqui, ó. Eu vou aqui em turma, tópicos e aulas. Ok. Pronto? Viram que não está aparecendo aqui o olhinho aberto na aula que eu cadastrei. Isso significa que os nossos alunos não vão poder enxergar essa atividade aqui ainda, tá? Isso aqui eles estão vendo, isso eles estão vendo, isso aqui eles não estão vendo. Eu venho aqui e eu permito agora que isso apareça para eles. Mas, novamente, eu vou deixar aqui invisível, digamos assim, né? Transparente aos nossos alunos. E aqui eu posso alterar o que eu cadastrei em qualquer tempo. Então, o que é que vocês podem fazer agora, né? Vocês podem cadastrar o tema da aula, vamos criar mais uma, e depois voltar, né? E agora eu vou
para o dia 2. E depois voltar, ó, vocês podem cadastrar isso aqui, aula 02, aula 02, né? Tipos de sistemas operacionais. Posso voltar para cá depois. Vocês estão vendo que aqui não é um campo obrigatório? Não é obrigatório. Certo? Visível? Vou dizer que não ainda. E cadastrar. E depois eu volto e escrevo alguma coisa lá dentro. Tá vendo aqui, ó? Depois eu venho aqui, novamente, turma, tópicos. Posso vir aqui em qualquer tempo e alterar. E aí eu venho aqui e dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Então, essa é uma das coisas boas. Por exemplo, eu tenho 5 disciplinas. Então, eu posso fazer o meu cronograma, digamos assim, e depois voltar para preencher melhor, né, esses campos aí. Inclusive, se eu quiser colocar a metodologia da aula, se eu quiser colocar o objetivo da aula, eu posso. Certo? Então, volta aqui. Vamos lá. Jéssica, Oi, amor. eu entrei com um pouco de atraso, eu só queria fazer uma pergunta. Esse tópico de aula que você está preenchendo, que nós vamos preencher, era o equivalente ao nosso cronograma? Exatamente. Então, nós temos aí, professora Yara, numa coisa só, o nosso PGCC, vocês vão já ver que ele vai pedir a metodologia e vai pedir também os procedimentos de avaliação, e temos o nosso cronograma. Veja que nosso cronograma, que a gente colocava lá no Íntegra, inserindo uma nova atividade, que a gente tinha aquilo muito engessado, que a gente não conseguia mexer, não conseguia que a gente não conseguia editar, tinha que apagar e colocar de novo, né? Exatamente. Então, assim, até porque depois a gente tinha uma certa dificuldade quando a gente não executava tudo aquilo que tinha planejado lá atrás. Lembra? Tipo assim, se você não conseguisse, era uma situação você alterar o conteúdo, né? Então, a gente pode fazer isso também, tá certo? Então, eu posso ir cadastrando tudo aqui, ó. Ok? Beleza, vamos seguir. Então, vou cadastrando. Se vocês já tiverem o planejamento, como eu mostrei no início, vai dando Ctrl+C e Ctrl+V. Vou cadastrar mais uma, tá certo? Depois a gente passa para outra coisa. Vamos lá. Criar mais um tópico aqui. Professora? Oi. Boa tarde. Me diga uma coisa, essas datas que estão aí, data inicial e data final, geralmente são iguais. Isso. Corresponde àquele dia que você está na sala de aula ministrando a aula. Exatamente. É o dia da sua atividade. E tem uma coisa boa aqui, professora Eliana, que é o fato de que o SIGA, ele já puxa os dias de aula que estão cadastrados para você. Então, nesse caso aqui da minha disciplina, eu tenho aula todas as terças e sextas. Então, os dias que aparecem aqui no SIGA, certo? Aqui no início, se você olhar, já são correspondentes às terças e sextas. Sim. Preciso fazer um alerta. O SIGA não tem cadastrado feriados, certo? Então, essas datas que aparecem aqui são as datas do nosso calendário, não do calendário nacional, certo? Não são do calendário acadêmico, não. Então, vocês precisam atentar para aquelas datas em que não há aula, certo? E nesse dia vocês não vão colocar aula, tá bom? Então, vocês vão preencher de outra forma, vocês vão cancelar a aula, né, para ele não aparecer aqui. Do jeito que vocês fizeram lá, vocês vão colocar observação. Por exemplo, eu acho que tem um dia aqui, que é o dia 9 de junho, que é um feriadão de Corpus Christi, né? Então, nesse dia aqui, quando vocês forem cadastrar, vocês já vão lá cancelar a aula, certo? E já motivar. Por que vocês estão cancelando essa aula agora? Porque é um imprensado, sei lá, um ponto facultativo já no calendário nacional, certo? Então, vocês já vão dizer isso aqui, tá? E isso aqui eu acho uma grande mão na roda, porque era uma coisa que me chateava muito no Íntegra. Era essa questão das datas. Eu fazia o levantamento das datas todas, mas mesmo assim ainda era chatinho a gente preencher lá. Aqui não.
certo? Então, Jéssica, mas no caso, eu tenho aula dia de Corpus Christi, um exemplo. Aí só que aí o cigarro puxou as minhas 60 horas de disciplina contando com esse feriado. Só que lá eu vou dizer que não vou ter aula neste dia, porque é feriado. Eu exatamente. posso colocar uma aula para frente? Pode sim. Ele não cria, você vai pular esse dia. Porque ele não cria somente aquela quantidadezinha de aula, por exemplo, minha disciplina 15 de 60 encontros horas, não, né? ele não abre só 30 campos, não, ele abre mais. E se eu precisar, eu posso colocar uma aula extra também, cadastrar uma aula extra, certo? Ok. Jéssica, deixa eu fazer aqui uma Oi, pergunta. pode dizer. Eu vi aqui que tem data inicial e data final aqui. Aí eu me lembrei das disciplinas de estágio obrigatório, estágio supervisionado. Sou de um curso de licenciatura, sou da Faculdade de Educação. Então, por exemplo, as atividades de observação, atividades de regência, né, ou de aplicação do projeto de intervenção. Cabe aqui, você coloca a data inicial e a data final da atividade. Né, porque é uma atividade só, mas ela tem uma periodização maior, então não vai ser só uma aula, são várias, né? Tem uma carga horária X que a gente precisa cumprir, que é a carga horária obrigatória. Olha aí, um exemplo bem prático. Obrigada, Manuela. Eu tenho outras mãos levantadas aqui. Antônia Bruna, Jean. Podem ir falando que eu vou preenchendo aqui. Boa tarde. Permita-me fazer uma pergunta. Pode dizer. Com relação, porque na atividade aqui, você começou pelo cronograma, certo? Aí a primeira pergunta é, no CIGA, o ideal é começar por esse preenchimento do cronograma e só depois passar as informações mais gerais da disciplina? Você fica a seu critério. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar um novo modo de você colocar esse cronograma aqui, que é ainda mais fácil do meu ponto de vista do que esse que eu estou fazendo, certo? Eu entrei nele porque é o tópico, eu estou seguindo aqui o menu. Nada além disso, tá certo? Tá. Mas não vai fazer diferença, não. Não vai fazer nenhuma diferença. Entendi. Aí uma outra questão, em relação à contabilização da carga horária. Numa disciplina de 60 horas, esse dia que eu cadastrei, vamos supor dia 3. Cadastrei dia 3. Já contabiliza as 4 horas automaticamente? Já. Veja e aí vai depender da natureza do componente também, né? Porque o CE, por exemplo, não tem 4 horas. Isso. Já. E se você observar do lado direito aqui, já vai aparecer a carga horária ministrada. Se você estivesse ministrando aula, ele já ia mostrando a contabilização para você. Ele já mostra as atividades que eu cadastrei aqui do lado direito também, certo? Então, você faz um acompanhamento bem bacana da disciplina. Mas sobre as informações gerais da disciplina, como, por exemplo, referência, não faz nenhuma diferença. Inclusive, daqui a pouco, vocês vão descobrir qual é o jeito que vocês preferem fazer isso, né? Porque tem diversos modos de fazer. Pronto. Aí, em caso de troca de aula, eu cadastrei minha disciplina numa sexta, mas, eventualmente, houve troca de aula, eu assumi uma terça-feira. Aí, eu vou na plataforma, no decurso do semestre, atualizo também? E vai alterar também, exatamente. Aí, eu atualizo todas as demais datas. Exatamente. Ou você pode colocar uma aula extra, certo? Se você for cadastrar 2 atividades no mesmo dia, ele não vai aceitar. Eu não testei ainda cadastrar uma atividade extra no mesmo dia, que eu acho que provavelmente ele pode aceitar, né? Então, Jean, acho que é Jean agora, né? Pode ir dizendo, Jean. Estou voltando aqui. Pronto, enquanto o Jean não vai falando, tem uma outra dúvida. Porque no semestre passado, nós temos um componente que é coletivo, tivemos que informar as datas para cadastrar no SIGA. Então, antes da semana de planejamento, essas datas já foram informadas. E aí, eu estou com dúvida, né? Porque a gente
teve que planejar isso com bastante antecipação em relação às datas. Para quem vai aparecer, não é isso? A minha pergunta é se a gente vai poder mudar, porque nos pareceu uma coisa bem engessada, que tinha que colocar essas datas, inclusive a gente não entendeu por que tinha que fazer esse planejamento no meio do semestre passado, colocando inclusive essas datas. Então, professora Antônia Bruna, eu ainda não vi nada no SIGA engessado. A única coisa que eu não consegui alterar até agora foi a ementa da disciplina. Eu acho que sim, isso vai poder ser alterado, inclusive dentro do próprio departamento, né? Gracinha está aí, nossa analista de sistemas, ela pode, inclusive, dizer isso para vocês aí no chat com mais clareza, tá certo? Eu vou seguir aqui enquanto vocês vão perguntando. Aí a gente não entendeu porque teve que antecipar, queimar essa etapa de fazer do planejamento e mandar essas datas no meio do semestre. Também não sei te dizer. Com um prazo bem pequeno, a gente já recebeu a demanda, tendo que informar essas datas, aí ficou bem atropelado para a gente. Imagino. Jéssica, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor. Pronto. Até tem tudo a ver com você dar continuidade. Porque como você disse que preferiu seguir isso. Menu, não é? Isso. Talvez fosse interessante você mostrar outra forma, porque... Mostro. Porque lá no Íntegra, né, a gente começava como se fosse pelo plano de curso, né? Tinha lá o PGCC e vou mostrar agora. E tem essa opção também, né? Se a gente quiser, a gente começa pelo plano de curso, né? Não sei se seria mais interessante, não sei. Tá certo, falo agora. Pode deixar. Sou bem obedientezinha. Vamos começar agora, então. Então, gente, olha, eu estava aqui no tópico de aula, tá vendo? Ó, fui cadastrando, digamos que eu tenha concluído, certo? Aí agora eu volto aqui para a turma e vou colocar plano de curso. Agora sim é o momento de nós cadastrarmos as informações gerais da nossa disciplina. Então, veja aqui, já tem o nome, carga horária, já temos a nossa ementa. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no meu planejamento, que eu já mostrei para vocês, né? Da metodologia que eu vou utilizar nessa disciplina. Então, eu vou utilizar a metodologia baseada em aulas expositivas, com exercícios práticos em laboratórios, discussão em grupo, né? Vou botar aqui, ó. Metodologia baseada em aulas expositivas, exercícios práticos, laboratório, discussões em grupos, PPP, né? Aquilo que a gente já tem, que cadastrar lá no Íntegra, que já é de conhecimento de vocês, certo? Só uma dica. Para planejar as minhas disciplinas desse semestre, eu usei o ChatGPT. E aí a gente vai fazer um curso depois para ensinar a quem tiver interesse como é que a gente auxilia o que a gente faz em sala de aula com o ChatGPT. Mas para fazer o planejamento das minhas atividades, eu usei esse semestre o auxílio do chat também. Então, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V também, gente, aqui, né, nos procedimentos de avaliação. Então, se você já tem o planejamento das atividades de vocês de semestres anteriores aí, numa tabela, num Excel, né? Então, vocês já vão poder trazer para cá também, certo? Vejam a novidade que traz o SIGA, horário de atendimento. Então, todas as sextas-feiras eu tenho aula de 7 às 8h40 e eu vou estar na UERN disponível aos meus alunos das 9 né, às 10h30. É obrigatório, professora? Não. Esse campo não é obrigatório, certo? Isso aqui é para quem quiser disponibilizar. Vocês podem cadastrar isso agora, podem voltar depois para cadastrar, né? De acordo com a dinâmica aí do que vocês vão fazer durante a semana e vão trazer para cá, tá certo? Jéssica, eu posso só colocar que esse horário é a combinar com a turma também, não posso? Pode também. Veja que ele aceita tanto texto quanto números, tá bom? E aqui, olha, gente, apareceu quem? Aquele nosso cronograma que a gente estava seguindo, né? Lá no item anterior. Vocês estão vendo que aqui também é mais uma possibilidade de fazer aquilo lá? Uma outra coisa. Se eu já tivesse lecionado em outra turma
do SIGA, essa mesma disciplina eu poderia trazer aqui, ó, importar o plano de curso, as atividades e as referências para essa turma. Estão vendo? Então, quando eu for lecionar fundamentos de sistemas operacionais de novo, eu não vou mais fazer isso. Eu vou simplesmente puxar o que eu já fiz e vou adicionar aqui na minha disciplina. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Jéssica, você poderia dar alguma sugestão para a gente? Tamanho de fonte, o que é que fica bom para o aluno depois visualizar e tal? Aqui tá ok. Porque quando aparecer para eles, tudo vai virar web, ele vai poder dar um Ctrl+, e vai crescer para ele. Okay. Se for um aluno que use ferramentas de acessibilidade, vai conseguir ler tranquilamente. Ok. Viu? Então, não vejo necessidade de fazer alterações aqui, não. Tá bom? Então, Jéssica, eu posso criar minhas aulas aqui? Posso também, ó. Data de início. Eu vou aqui para o dia 23 agora. Vou descrever aqui, aula 04, e vou seguir com o cadastro das ofertas. Certo? E adicionar aqui o tópico. Pronto. Se o professor tiver feito o cronograma no tópico anterior, já fica importado aqui ou não? Já vai Como assim? É Ronier, né? Isso. Você não estava fazendo o registro desse cronograma na outra tela? Tava. Já está aqui, ó. Sim, não haverá. Tanto faz. Você pode fazer lá, como pode fazer aqui. Mas se eu fizer lá, depois já aparece aqui automaticamente? Aparece, já está aqui embaixo, ó. Ah, sim. Tudo que eu fiz lá já está aparecendo aqui. Tá vendo? Tá bom. Então, ó, tópico de aula cadastrado com sucesso. Aquelas atividades do nosso cronograma, aqui ele chama de tópico de aula. Então, cada diazinho aqui é uma aula nossa. Tá vendo? Pode dizer mais. Jéssica, oi. Se a gente preferir ir logo para o plano de curso, aí na primeira data, porque tem início e fim das aulas, a gente tem que ir colocando de uma só, por exemplo, a minha é dia 8, que é segunda-feira. Aí eu deixo 8 início e 8 fim. Né? Não seria o plano de curso da minha primeira aula até o dia 14 de agosto, que seria a minha última aula pelo plano, não vai ter feriado se eu não faltar. O correto é data por data, né? Sempre início e fim. Entendi. E aí tem alguns casos em que a atividade ela começa, por exemplo, digamos que você vai fazer uma viagem, dura 3 dias, então a atividade ela inicia em data X e conclui em data Y, né? Aí você vai cadastrar ela de modo diferente, certo? Veja aqui, gente, as nossas avaliações. Então, Jéssica, com licença, voltei. Tem 3 perguntas aqui no chat. O professor Roberto, ele está perguntando como cadastrar as atividades práticas. A professora Libni está perguntando o que significa essa informação horário de atendimento. Tá. As atividades práticas, eu não vejo nenhuma diferença de cadastrar a aula normal, porque aqui a gente vai colocar o tópico. Você veja que em lugar nenhum está descrevendo o tipo de aula, certo? Com relação à pergunta da professora Libni, o horário de atendimento é aquele horário que você possa estar disponível para atender o aluno. No meu caso, eu posso definir a sexta-feira, após as primeiras aulas, né, da manhã, que eu estarei disponível lá no departamento para atender os meus alunos. E eu posso colocar essa informação aí. Não tenho essa disponibilidade, não tenho um horário certo. Preciso preencher obrigatoriamente? Não precisa, certo? Você não vai precisar preencher, tá bom? Então, veja que aqui eu já tenho acesso às informações das avaliações. Ô, Jéssica. Ô, Jéssica. Tá me ouvindo? Tô sim. Certo. Jéssica, porque eu abri aqui o meu SIGA e... Tô ouvindo. E quando você colocou no primeiro momento os tópicos, né? Você estava cadastrando as aulas por tópicos. Isso, exatamente. Quando a gente vai, por exemplo, porque eu estou aqui tentando identificar onde é que ele está. Espera aí que eu vou... Ele sumiu aqui. Vou voltar aqui, ó.
turminha virtual, aí vai aparecer aqui, tópicos de aulas. Eu estava aqui. Certo. Não, porque o que eu tentei fazer foi o seguinte. Eu não tenho uma disciplina que é a Sociologia do Trabalho. Essa disciplina não tem nenhum cadastro no íntegra, certo? Nunca fui cadastrado. Tá. E aí eu não posso importar, eu não posso trazer nenhum dado de lá. Eu tenho que o que é que nós fazíamos, né? Nós montávamos o programa com os tópicos, unidade 1, aí colocava lá a unidade, colocava o que nós íamos trabalhar, e aí aparecia depois os outros itens, né? Depois que a gente colocasse o programa, que aparecia ali como programa, né? Da disciplina, o plano. Depois os outros itens, que antes aparecia, na verdade, objetivos, era separado, né? Metodologia que aparece, tudo bem. Agora, o que eu não estou encontrando é exatamente isso do plano, assim. Como é que isso é feito? Isso é feito à medida que vai, como você fez nos tópicos de aulas, ou eu não estou encontrando. Encontrei avaliações, encontrei cronogramas aqui de aula, dados da turma, metodologia e até as referências. Só não estou encontrando aquilo que era o que a gente colocava como o plano mesmo, mais aula, o programa da disciplina. Pronto. Certamente, nesse período agora de adaptação, professor Vanderlei, algumas coisas a gente não vai conseguir usar a contento, algumas coisas não vão estar completamente preparadas para a realidade da UERN, por exemplo. As 1000 realidades da UERN, que a gente sabe que nós temos aí cursos com disciplinas práticas, teóricas, com carga horária diferente, né? Com contagem diferente, com compartilhado entre professores, que eu estou vendo aqui no chat, tem muita ajuda sobre isso. Então, algumas situações que irão aparecer certamente nesse semestre, a gente vai levar ao conhecimento do departamento e à PROEG, consequentemente, para que as decisões possam ser tomadas com relação a essas atividades e como elas devem ser cadastradas aqui no SIGA-A, certo? Então, serão N situações. Veja que essa minha disciplina de sistemas operacionais aqui só aparecem 2 avaliações para mim. Então, ela foi cadastrada como se ela só tivesse 2 avaliações e não é, né? No caso aqui são 3, certo? Então, eu vou voltar aqui para onde a gente estava. Eu sei que a gente tem mais mãozinha levantada. Deixa eu dar só prosseguimento aqui, certo? E aí, vocês já vão falando também. Então, eu vou voltar aqui, tá? Então, eu já entrei aqui, ó, gerenciar plano de curso. Então, é aqui que eu coloco as informações sobre a metodologia que eu vou utilizar e sobre os procedimentos de avaliação, tá? Já aparece o que eu cadastrei, não cadastrei tudo, mas eu posso cadastrar aqui também as minhas avaliações. Olha como é prático isso aqui também, minha gente. Ai, Jesus, é um sonho isso. Então, eu vou cadastrar, digamos que a minha prova eu vou fazer lá em junho, sei lá, 12 de junho aqui, né? Aí eu vou colocar a hora. Minhas aulas são de 7 horas. Então, vou adicionar aqui essa avaliação. Tá vendo? Jéssica, volta bem rapidinho aí novamente, que eu perdi aqui me perdi aqui, só pronto. Bem rapidinho. Eu tô aqui, ó, gerenciar plano de curso, tá vendo? Vou voltar para lá. Pronto. Principal é isso aqui que vocês estão vendo. Antes aparecia um textinho falando sobre o SIGA. Agora já aparece o que eu cadastrei. Tópico de aula é onde eu estava cadastrando. Olha lá. Depois eu volto para cá para ensinar outra coisa para vocês. E agora eu estou no terceiro tópico aqui, que é plano de curso. Tá vendo? Pronto. Já coloquei aqui a metodologia. Já coloquei os procedimentos de avaliação. Teoricamente, eu já cadastrei minhas aulas e agora eu vou cadastrar as avaliações. Ó. Já cadastrei uma e vou cadastrar a segunda. Nesse caso, eu vou precisar solicitar alteração ao departamento para que ele acrescente mais uma avaliação, porque são 3. Então, eu vou jogar a outra lá para agosto. Agosto, terça e 15. Então, 7 horas da manhã também.
Minhas aulas desse semestre estão de 7 horas da madrugada. Então, já vou adicionar aqui, ó. Adicionar mais uma avaliação. Tá vendo? Gente, uma outra coisa. Quando eu estou cadastrando as aulas aqui em cima, quando eu estou cadastrando as aulas aqui, ó, nesse espaço, quando chegar a 29ª, por exemplo, a aula 19, a aula 20, eu vou colocar lá que é uma avaliação. Do mesmo jeito que eu fazia lá no Íntegra. Certo? Então, ela vai aparecer na minha contabilidade também. Eu vi algumas pessoas perguntando, vai contar como atividade? Vai contar como atividade. Então, eu vou cadastrar um dia para essa avaliação. Tá bom? Então, eu já cadastrei aqui elas. Uma outra coisa que a gente precisa preencher de modo obrigatório nos nossos planos de curso, que são as referências bibliográficas. Nós temos referências bibliográficas básicas e temos referências bibliográficas complementares. Nós cadastramos essas referências bibliográficas em lugares diferentes aqui no nosso SIGA, tá? Então, essas referências bibliográficas que vocês estão vendo aqui nessa página, eu vou cadastrar as referências complementares, certo? Então, eu vou colocar aqui. A gente não fez ainda a interligação dessas disciplinas com o nosso acervo. Então, eu não vou conseguir selecionar no acervo e puxar para cá. Não vai aparecer automaticamente, tá? Mas eu vou precisar entrar aqui, né? E eu vou dizer que eu não encontrei essa bibliografia no acervo. Então, ele vai aparecer para mim aqui, para eu preencher. Então, o nome do livro que eu utilizo é Sistemas Operacionais Podia repetir aí esse passo aí para chegar nesse ponto? Volto já. Vou cadastrar mais um para vocês verem, tá? Não, eu vou tirar esse livro aqui, que ele é da bibliografia básica. Vamos lá. Fundamentos de Sistemas Operacionais. O autor é Silber Schatz. A editora, nem lembro mais, está aqui, Record. O ano, está aqui, 2013. Não lembro. E a edição é a 5ª, depois eu vou alterar. Vou adicionar aqui referência. Então, a referência já está aparecendo aqui, ó. Tá bom? Então, eu já tenho uma referência bibliográfica complementar colocada aqui no meu plano de curso. Vou voltar, certo? Vou fazer de novo, para vocês verem qual foi o caminho que eu percorri. Então, eu estou aqui, ó. Plano de curso. Já cadastrei metodologia, já cadastrei procedimentos de avaliação, já cadastrei as aulas, teoricamente, né? Vamos fingir que eu já concluí. Já cadastrei as 2 avaliações e agora eu estou cadastrando as referências. Agora eu vou de novo fazer a mesma coisa. Eu venho aqui pesquisar no acervo, já vou dizer que eu não achei, e se eu colocar aqui e puxar não vai aparecer. Então, eu já vou colocar aqui mais um título. Sistemas operacionais. 2 pontos. Visão, top. Estou inventando esse livro aqui. Top, down. Autor, Francisco. Editora, Werner. Vamos dizer que foi Chico aí que inventou esse livro aí. 2014, e vou mandar adicionar essa referência, certo? Eu já tenho essas referências lá no meu planejamento, mas eu não vou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V lá não, para não demorar com vocês aqui, ok? Então, essas referências, elas já vão aparecer aqui no meu plano de curso também. Veja como é prático, tá vendo? Tudo numa tela só, certo? Beleza? Eu tenho algumas pessoas com a mão levantadas aí. Se quiserem ir abrindo a fala, pode ficar à vontade, tá? Vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz esse plano de aula de outro modo, tá bom? Podem ir abrindo aí os microfones se alguém tiver dúvida.
Jéssica, que é professora Raquel, do Departamento de Enfermagem Caicó, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bom? Jéssica, não, eu coloquei lá no início, não sei se você ainda vai falar, uma pergunta. Por exemplo, eu vou precisar utilizar um sábado letivo, né? Porque o cronograma está bem apertado, e aí um dos dias de aula eu estarei em um evento, né? E aí eu vou ter que repor essa aula num sábado letivo. E aí, como é que eu faço para inserir esse sábado letivo dentro desse meu cronograma? Como eu faria, certo? Eu cadastraria já em uma nova data, se o sistema permitisse, certo? A gente pode até fazer um teste aqui, eu ainda não testei. Se ele não permitir você fazer esse cadastro, você vai cancelar a aula daquele dia, justificar e já cadastrar uma aula extra em um outro dia, certo? Eu mostro já e tem um tópico aqui que é cadastro de aula extra, certo? Se você já sabe que naquele dia não vai poder estar, já tem a justificativa, então você já pode ajustar aí, tá certo? Gente, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui que eu achei muito bacana. Vocês vão me xingar depois, vão dizer assim, como é que ela explica do modo mais difícil? E aí, Chico, aparece aqui, Chico. Chico vai espiar minha aula, sabe? Porque ele quer aprender comigo para dar aula mais tarde. Aí, deixa eu botar aqui na tela, aqui, ó. Quem é que tá aí? Oi, gente, tudo bem? Mais tarde ele vai dar aula aí. Quem quiser entrar mais tarde também, né? Pode entrar, viu, professor Aureliano? O professor Aureliano vai precisar se ausentar, já saiu, pode retornar mais tarde, tá? Vou voltar aqui. Vejam bem, eu voltei aqui para aquele tópico, tópico de aula, tá vendo? Pronto, cliquei aqui, apareceu isso, ó. Olha que coisa legal, gerenciar todos. Olha que bacana isso aqui. Não me xinguem não, tá bom? Eu tenho que ensinar primeiro aquele tópico lá. Gente, se vocês quiserem, vocês vão vir aqui nessa tela que vocês estão vendo, que já aparecem todos os dias de aula para vocês e vão só escrevendo aí qual é o conteúdo das suas aulas. Então, vamos lá, ó, aqui eu já errei, ó, já vou mudar aqui, aula 04, aqui, aula 05, aula 06, aí vocês vão ver, mas eu não coloco só isso no meu cronograma. Vocês podem, agora na primeira semana, cadastrar somente isso aqui, né? Que a professora Fernanda Abreu não me escute, mas é o que vocês podem fazer. Vocês podem cadastrar esses tópicos aqui e depois voltar e editar e completar o conteúdo das aulas que vocês vão ministrar. Porque, inclusive, depois vocês podem alterar o que vocês vão colocar dentro dessas aulas. Então, olha que mão na roda isso aqui. Eu fiquei apaixonada por isso aqui, ó. Aula 07, e aí vão preenchendo, né? Se vocês já tiverem feito o planejamento de vocês fora daqui, né? A avaliação teórica. Vocês já vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vão preenchendo, tá? Normalmente, o SIGA mostra pra gente mais espaços do que aquele que normalmente a gente precisaria, viu, professora Raquel? Então, se você vai precisar de um sábado letivo, ou se você já sabe que você vai seguir um pouco mais, né, no calendário, além daquele dia que normalmente você terminaria sem nenhuma intercorrência, ele já mostra para vocês aí mais campos do que a gente iria precisar. Então, na minha disciplina de 60 horas, em que eu tenho 2 blocos de 2 aulas por semana, então ele vai mostrar para mim 30 dias em que eu vou cadastrar as minhas atividades, certo? E mais algumas sobrando. Ele já mostra mais de 30 dias aqui. Se vocês contarem aí, se tiverem paciência, vocês vão ver, né? Eu já tive cadastrando minhas ofertas e ele já coloca campos e datas aí sobrando. Então, digamos que caiba no calendário eu não dar aula em uma determinada semana porque tem um congresso, eu já posso pular, cancelar e sigo adiante aqui no meu planejamento, tá vendo? Então, assim, não fiquem com raiva de mim, não. Eu sei que vocês vão gostar mais dessa parte aqui também, né? E aí, manda cadastrar aqui.
Ó, tá Jéssica, vendo? sobre aquela que você estava falando sobre a bibliografia, aquela que você cadastrou, foi a complementar? Para complementar. E A a base tem outro básica? lugarzinho. Ah, tem outro lugar, né? Vou mostrar também. Professora Jéssica, com licença, a professora Anelília, ela disse que não está conseguindo ver essa imagem. Pediu para você voltar para ela ver onde é que fica. Tá. Então, vamos lá. Vou voltar assim. Vamos lá. Então, eu venho aqui, turma. Ó. Tópicos de aulas. Gerenciar todos. E aí, aparece aqui tudo para mim. Tá vendo? Ok. Porque se vocês não gostaram disso aí, tenho certeza que gostaram. Vão nem sentir saudade do Íntegra. Não diga nada a quem desenvolveu o Íntegra, não. Mas a gente não vai sentir saudade, não. Jéssica, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando. Pode dizer. Então, para simplificar o nosso trabalho, vamos ver se eu compreendi corretamente. A gente pode vir abrir aqui, gerenciar todos os tópicos, colocar todos os tópicos de aula aqui e depois ir lá naquela parte para botar metodologia, avaliação, referências e tal, e pronto. Nosso plano de aula, né? Nosso planejamento estaria todo lançado, é isso? Exatamente. Só isso. Okay. E aí, tanto você pode voltar por mês, você pode voltar por bimestre, você pode voltar depois e alterar. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Porque no Íntegra a gente não pode fazer isso. Não. Você não pode alterar. Se você errar uma data, você tem que apagar tudo. E aí, aqui não é assim. Você pode alterar, e, inclusive, ao longo do semestre, a gente vai poder alterar. Exatamente, não é bom? Isso é ótimo. Maravilhoso. Olha, então, professora, é Manuela, né, que tá falando. Eu posso vir aqui, ó. Eu mandei cadastrar todos, eu posso vir aqui em qualquer tempo. Você tá vendo aqui, ó. Ó, vou entrar nessa aula aqui, mudei o tema, não vai ser mais isso aqui, não. Eu apresentei o PGCC em outro dia, então aqui é exercício. Então, vejam que a gente agora vai gerenciar de verdade esse conteúdo e ele agora vai ser, ele agora pode, né, ser fidedigno àquilo que a gente faz em sala de aula, sem que a gente, para isso, tenha que refazer todo o nosso cronograma como a gente fazia antes, né? Então, agora a gente tem total aqui liberdade para ir alterando à medida em que a disciplina ela for caminhando. Não é maravilhoso? Eu achei muito bacana. Então, eu vou inviabilizar aqui para os alunos, né? Invisibilizar aqui, para eles não verem, porque eles não vão entender, logicamente, né? Só deixei aqui esses 2 dias, porque eles vão saber que não tem aula. Mas eu posso, inclusive, dizer, não, eu não vou fazer isso porque a gente precisa disponibilizar o cronograma de aula para eles. Mas, teoricamente, eu poderia, sei lá, a cada mês, disponibilizar as datas e o conteúdo das atividades que eu vou apresentar para os meus alunos, certo? Então, aqui, gerenciar todos, para mim, foi, de longe, a melhor ferramenta que o SIGA nos proporcionou. Jéssica, e sobre a contabilidade, assim, a Íntegra, ela liberava nossas aulas automaticamente e já contava, né? Contabilizava. No SIGA é do mesmo jeito? Eu não sei se ele vai ficar liberando, ou se demanda, por exemplo, que lá na FANAT, o nosso técnico precisava liberar e validar aquela aula para a gente poder registrar, né? Eu acho que a aula do dia ele vai abrir. Inclusive, hoje eu perguntei ao professor Lima Júnior, que é o meu diretor, se a gente ia precisar assinar a aula. Ele disse que até então, a informação que ele tem é que a gente vai continuar assim, assinando aquela aula. Assinando o ponto, certo. Eu queria saber assim, por exemplo, a Íntegra, no dia da minha aula, o sistema, antigamente, a direção liberava a aula daquele dia, né, para contabilizar. Depois, com a pandemia, passou o sistema liberar sozinho. E no dia da minha aula, por exemplo, era 60 horas, então, quando eu dava a primeira aula, já dizia que eu tinha dado tantos %. Isso. Aí, no SIGA, a gente vai, ele vai fazer essa contabilização? Vai. Tá aqui já, ele já mostra aqui, ó. Aqui do lado direito. Ele já vai liberando para vocês essa continha, viu? Então, vamos lá, plano de curso. Pronto, seguimos, né? Então, vocês viram aí, eu já cadastrei aqui plano de curso. Já cadastrei metodologia.
Oi, só um Está me instantinho. ouvindo? Deixa eu só sair dessa tela. Professora Jéssica, está me ouvindo? Oi, tô sim. Professora, desculpe, é mais uma dúvida com relação ao cronograma, a questão da cronologia das aulas, né? Tá. Eu vou aproveitar seu exemplo, que você falou da pessoa que pode sair para participar de um evento fora, mas a gente sabe que em função dessas viroses, etc., a gente tem enfrentado muita falta de professor por causa disso. E às vezes o professor fica assim mesmo, às vezes fica fora da sala de aula mais de uma semana. Então, eu quero saber se, imagino, eu já tinha feito tudo, já tinha preenchido tudo, aí esse negócio, esse cronograma todo prontinho, né, das 60 horas a aula da minha disciplina, pego uma virose e passo uma semana sem dar aula. Então, quando eu for ajustar essa situação, eu vou ter que refazer essa cronologia ou eu vou inserir e o programa vai se ajustar? Como é que vai ser isso? Você vai voltar naquele dia, pronto. Você não, digamos que segunda-feira, sei lá, você não conseguiu chegar na hora da aula, não conseguiu dar aula. Aí você vai lá e vai cancelar aquela aula do mesmo modo que a gente fez a aula do dia 2 e do dia 5. E vai colocar a aula para frente, certo? Vai marcar uma aula extra, vai colocar outro dia aquela aula. Então vai ser aula extra. Você pode colocar aula extra, se couber no semestre, né? Você vai colocar as outras aulas para frente e vai marcar uma nova data. Mas, veja bem, se você for alterar o conteúdo, né? Você pode alterar a data, por exemplo, que você vai dar aquela aula. Você vai dizer, não, essa aula não foi dada mais nesse dia, foi dada outro dia, você vai lá em editar e muda o dia. Mas é porque a aula do dia 15 precisa que tenha acontecido primeiro a aula do dia 10. Olha, né? Teve um momento em que eu estava cadastrando minhas disciplinas aqui, em que por um equívoco meu de datas, eles apareceram em locais diferentes. Então, quando eu mudava a data, ele vinha para frente. Quando eu alterava mais para frente, ele mudava de lugar. Então, isso aí você não vai ter problema de alterar. Certo? Você não conseguiu dar naquele dia, a aula vai ser em outro dia, você vai mudar e ela vai passar para aquele outro dia. Você vai ver que no cronograma ela vai aparecer mais abaixo. Entendeu? Ela vai mudar o lugar onde ela vai aparecer. Certo? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos lá. Aqui, tópico de aula. Ó, como eu tô aqui aula 1, aula 2, aula 3, eu vou editar aqui a aula. Sei lá, aula 4. Vou editar. A aula 4 estava para o dia 16. Não consegui. Vou alterar. 23 agora. Tá vendo? Aí vai bagunçar lá meu cronograma. Por quê? Porque aí já não é mais a aula 3, né? Então, vou atualizar aqui, ó. Vou voltar agora para vocês verem. Ó, mas, professora, com licença. Pronto, nessa sua situação, se eu precisasse, então a aula vai ficar transferida para o sábado letivo. Nessa situação, eu não consigo colocar no sábado letivo, porque quando eu abro a guiazinha de datas, por exemplo, minha aula é nas segundas e nas terças. Fica sempre. Aí você vai abrir uma aula extra. Como é que eu vou abrir? Eu não entendi ainda como é que eu abro essa aula extra. Mostro já. Eu não mostrei ainda. Mostro já. Tá certo? Vocês estão vendo que ela mudou? Tá vendo, professor? Ó, ela veio para cá, ó. Agora eu tenho a 01, a 02, a 04 e a 03, porque eu botei a 03 para frente. Tá vendo? Ela apareceu aqui na data do dia 23, ó. Aquela aula que eu não pude dar no dia lá, certo? Eu já alterei ela aqui. Vamos seguir? Então, gerenciar todos, eu já estou vendo aqui, já posso, né? E tal. Vamos lá. Vamos seguir. Conteúdo programático. Já apareceu aqui de novo, né? Então, mesma coisa, já está cadastrado. Agora, olha aqui, registrar aula extra, estão vendo? Registrar aula extra, não vi. Ó, aqui, ó, vou voltar. Aqui, turma. Certo. Aí eu estava lá em tópicos, já passei aqui pelo plano de curso, já mostrei aqui conteúdo programático
E agora vou vir aqui em registrar aula extra. Certo. Tá? Cadastrar aula extra. Ó. Tá vendo que a data abre qualquer dia? Então, se a aula que você não conseguiu dar naquele dia e horário que estava estabelecido, né, pelo registro da disciplina, você pode dar um outro dia e colocar aqui, ó. Vou marcar aqui numa quinta, porque minha aula não está na quinta. É uma reposição? Vou colocar aqui, reposição. Número de aulas, 2. Descrição, a aula 03, que eu não consegui dar naquele dia. Se a gente quiser usar o sábado letivo, Jéssica, também a gente consegue, né? Também tá aqui, olha. Vou usar o sábado, dia 6. Observações. Aula referente ao dia do evento, sei lá, apresentação PIBIC. Sei lá, qualquer evento aqui. Vou pedir para notificar aqui os meus alunos ou não, né? E vou cadastrar. Olha aqui onde ela apareceu, ó. Tá vendo? Reposição. Então, ela rearranja o seu cronograma de aulas. Olha como é simples registrar aula extra aqui. E agora ela apareceu como primeiro item, né? Os extras aparecem em cima. Jéssica, na plataforma íntegra, aparecia lá, à medida que a gente ia lançando, o quantitativo de aulas e tal, aparecia, né, a quantidade de horas e tal, enfim. Aqui também é assim? Aparece à medida que a gente vai lançando ou não? Você é que faz o controle. Não vi. Mas eu estou perguntando porque quando você abriu aí, gerenciar tópicos, né? Não aparece. Inclusive, eu não vi em lugar nenhum isso. Inclusive, eu já cadastrei uma das minhas disciplinas e na hora eu fiquei confusa, porque sobrou data aqui, sobrou campo. Eu achava que ele ia abrir só a quantidade justa de campos aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. E não. Ele não sobrou dias aqui. Vou mostrar aqui. Oh, desculpa. Aqui. Ainda bem que a internet hoje está ótima. Está de parabéns a internet hoje. Então, quando eu coloquei as aulas aqui, eu percebi que abria mais campo aqui, nesse local, ó. Não abria só a quantidade justinha que eu precisava, não. Abria mais. Aí, quando eu coloquei, eu disse, sobrou. Não entendi, né? Só que aí, depois eu conversando com os meninos da DINF, eles disseram, não, Jéssica, é assim mesmo, né? Vai abrir mais, porque pode ser que em uma semana você não possa, você já pode colocar mais para frente. Lógico que obedecendo sempre o calendário letivo, né? Jéssica, licença de novo. Tem 2 perguntas aqui no chat. Pode dizer que eu não consigo ver, não. A Ana Lília, ela está questionando se ela pode colocar aula extra no sábado. Eu ia colocar apenas aula extra para o sábado, pode ser? Pode, nos dias letivos, pode. Perfeito. Né? E a professora Elane está perguntando, né, isso que você falou, aparece uma quantidade excedente, né, de dias necessário para a gente mudar. Esses que a gente não utiliza, a gente pode deixar em branco quando não for ofertado aula, ou tem que escrever alguma coisa? Não precisa escrever. Quando você for gerar, por exemplo, o documento sobre o registro das suas aulas, isso não vai aparecer, certo? Não vai aparecer. E aí, gente, a Elane estava aí bem caladinha, porque eu disse a ela hoje que, como a pós-graduação já usa o cigarro, né, ela podia me ajudar quando quisesse, né? Aí ela ficou bem caladinha. Pode cancelar a aula e ir para outro espaço? Pode também. Aqui também pode. Vocês estão vendo como o SIG é legal? Você pode fazer do modo como você se sentir mais confortável, certo? Existem diversos modos. Esse aqui foi o que eu gostei mais. Tá? E o professor Manassés está perguntando, em tópicos de aula, eu não vi a opção de anexarmos algum texto para aquela aula ou algum link. Há outra aba para fazer isso? Tá, tem sim. Vamos lá, vamos prosseguir então. Então, eu já mostrei registrar a aula, né? Vamos seguir aqui. Então, vejam, aqui eu tenho alunos, eu tenho os alunos trancados, eu tenho gerenciar grupo, lançar frequência. Aqui, ó. Já mostrei para vocês, né? Vou lá, já cadastrei o dia 9. Então, aparece aqui
Eu posso fazer a chamada dos meus alunos na hora, se a internet nos ajudar, né? E aí uma mão na roda. Ou posso fazer isso depois através de uma lista de frequência, certo? Tem uma listazinha de frequência aqui em algum lugar, tá? Vamos lá. Materiais. Conteúdo, inserir arquivos na turma, as referências. Lembra que eu falei para vocês de um lugar onde a gente colocaria nossas referências bibliográficas básicas? É aqui. Veja que eu já coloquei 2 lá atrás e vou cadastrar uma referência aqui, que é básica. Aí vocês vão dizer, Jéssica, é mais fácil fazer aqui do que lá. Só que aqui vai aparecer como referência bibliográfica básica, né? Lá aparece como complementar. Então, tem os sistemas operacionais mais modernos. É um livro. Eu posso vincular aqui a uma aula. Eu vou botar na primeira. Certo? Posso escrever outros detalhes sobre o livro aqui. Vou vincular esse livro às minhas 2 disciplinas de sistemas operacionais. Vou notificar os meus alunos, inclusive já estavam perguntando, e vou cadastrar essa referência. Certo? Então, já apareceu aqui as minhas referências. Tá? Eu posso cadastrar outras referências também. Certo? Ó, aí já me dá alguns avisos aqui, ó. Na minha outra disciplina lá, não existe essa aula. Então, ele não conseguiu vincular essa referência àquela aula lá, da outra disciplina, né? Vou alterar aqui. Certo? Então, vou vincular lá, não vou vincular mais. Atualizar. Ok, gente? Então, aqui, materiais. Aluno, nós temos as referências. Vocês estão vendo que a pergunta que o professor fez, como é que eu vou vincular um material a uma determinada aula? É aqui. Se eu quiser um vídeo, né? Eu vou dizer qual é o vídeo. Lembrando que a gente precisa estar atento a direitos de autor, né? Vou colocar o título, tipos de sistemas operacionais. Deixa eu ver como o bichinho é intuitivo. O vídeo fala sobre X coisa. Aí eu vou dizer, esse vídeo vai ser usado quando? Vai ser usado aqui em tipos de sistemas operacionais. Aí eu vou subir o arquivo. Eu venho aqui e escolho o arquivo. Posso botar um link também, ó. http:// sei lá, youtube.com. Certo? Digo a resolução e digo quais são as disciplinas que vão usar aquele vídeo lá. E vou aqui cadastrar o meu vídeo. Vídeo cadastrado. Certo? Inserir arquivo. Eu tenho um exercício para passar. Inclusive, a gente teve uma capacitação esses dias em que mostrava o SIGA como uma plataforma de aprendizagem, né? Então, aqui a gente já insere todos os arquivos. Se eu quiser usar o SIGA e não quiser usar mais o Classroom, ele dá todo o nosso suporte. Porque desde que eu passei a usar o Classroom lá na pandemia, eu permaneci em algumas disciplinas usando o Classroom para fazer o cadastro desse tipo de material, certo? Aqui, ó, já criei, inclusive, gente, uma pastinha chamada Sistemas Operacionais. Isso aqui eu fiz anteriormente, tá? Fiz aqui, criei aqui, ó, criar nova pasta. Então, ela já aparece aqui. Então, eu vou colocar aqui dentro de Sistemas Operacionais e vou dizer qual é o arquivo que eu vou conseguir levantar. Eu vou levantar aqui na primeira aula, desculpe, viu, gente? Eu vou levantar aqui na primeira aula do dia 3, o PGCC da minha disciplina, tá? Então, vou colocar aqui, PGCC da disciplina. Eu vou escolher o arquivo. Então, eu já tenho aqui
documentos, eu já criei uma pastinha aqui para colocar tudo sobre essa disciplina e eu já tenho o PGCC aqui dela. Tá? Então, já escolhi e vou mandar aqui adicionar. Então, meus alunos, quando olharem para o primeiro dia de aula lá, vai aparecer para eles esse material. Certo? Ó, já apareceu aqui embaixo PGCC da disciplina e o material. Então, eu já vou pedir para notificar os meus alunos aqui. Então, os meus alunos já vão ter acesso a esse documento. Certo? Arquivos inseridos com sucesso. Então, eu posso inserir aqui qualquer coisa e dizer qual vai ser o dia que eu vou utilizar aquele conteúdo lá. Tá? Ó, banco de questões, criar novo questionário. A gente tem aí muitas funcionalidades do nosso SIGA. Vejam como ele é completo. Isso aqui é só um pouquinho do que a gente pode utilizar dele, né? Tem mais alguma dúvida Jéssica, aí? então eu posso deixar o meu PGCC, para eu deixar só o PGCC, por exemplo, disponível para os meus alunos, então eu venho inserir arquivo no porta-arquivo, é isso? Isso aí. Lembra aquele PGCC que a gente tinha? Sim. Eu pedi para o pessoal lá do meu departamento mandar o PGCC da minha disciplina que eu já tinha lá. Sim. Certo? É um arquivo, aquele arquivo do PGCC que a gente tinha. Aí eu pedi para eles mandarem para mim e eu já incluí aqui. Entendi. Então, aí nesse porta-arquivo, né? Exatamente. Então, olha, gente, lembrem, eu sempre dizia quando eu dava aula sobre Word, Excel e PowerPoint, vejam aqui, vocês vão fuçando aqui no menu e não tem erro. A questão é que vocês sabem o que o SIGA faz. Olha, ele apareceu aqui, ó. Vamos abrir aqui para vocês verem. Ó, ele já abriu aqui, ó. Abrir arquivo. Se eu clicar aqui em abrir, ele não vai mostrar para vocês porque ele vai abrir uma outra página, certo? Então, veja que o principal é vocês não terem medo, porque não é como íntegra que a gente tinha muita dificuldade de alterar. Ó, veja que o videozinho já apareceu aqui, tá vendo? Então, tudo que vocês quiserem fazer aqui no SIGA, não tenham receio de testar, apagar, né? Vou ter maior trabalho agora de alterar tudo isso aqui, mas eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V lá no meu planejamento, né? E rapidinho eu vou concluir aqui o meu cronograma. E posso depois voltar para alterar isso aí, sem nenhum problema, né? Imprimir plano de curso, ó, aqui o PDF ele já criou também. A lista de presença, olha aqui, ó, diário eletrônico. Eu vou dar aula, certo? Mas não está aparecendo aqui, ó. Eu estou falando, não está aparecendo para vocês. Eu vou apresentar aqui uma janela, só um instantinho. Eu vou dar uma aula, não tem internet, é uma aula de campo, não vou levar computador, certo? Vou mostrar a janela. Então, o que é que eu vou fazer? Compartilhar. Eu vou levar a minha lista de frequência. Eita, danada. Vou mostrar aqui o meu SIGA. Pronto, vocês estão vendo o SIGA? Então, não, né? Mostrei uma janela. Vou voltar para outra janela aqui. Meu SIGA. SIGA A. Não é isso, é isso. Pronto. Então, vejam que eu posso aqui na lateral imprimir a lista de presença, o mapa de frequência, os alunos, né? Professora, como é que eu estou aí? Certo? O total de faltas também dos alunos. Então, não tenham receio de mexer aqui, porque é fácil editar, é fácil fazer, é fácil alterar, né? Qualquer um desses tópicos aqui que vocês tenham interesse, tá certo? Eu sei que a gente já está com o horário aí da nossa tarde entrando para a noite, né? Então, nós estamos aí na quarta-feira, véspera já de iniciar o nosso semestre. A gente precisa fazer isso antes do primeiro dia de aula com nossos alunos. E aí, um modo fácil de fazermos isso aí é através desse gerenciamento aqui de plano de curso. Certo? Vou voltar de novo aqui. Plano de curso, né? Gerenciar plano de curso. Certo? Aqui eu boto
o nosso PGCC, o referente ao nosso PGCC. Volto aqui para a turma virtual. Gente, outra coisa. Professora, Jéssica, não consegui alguma coisa. Tentei, você mostrou, eu sei que tem, mas por algum motivo eu não lembro. Por exemplo, uma referência, não lembro como é que coloca. Amanhã eu vou estar de plantão, né? Porque eu sou muito amiga de Fernanda Abreu. Vou estar de plantão à noite para tirar dúvidas de vocês sobre o SIGA, tá certo? Amanhã, a partir das 19, estarei lá de prontidão, né? Fernanda Abreu vai ficar me devendo essa, Salete também, né? E estarei lá, vou fazer no meu enquanto eu tô lá, colocando minhas coisinhas lá no... Vai estar onde? Na universidade? Vou estar de plantão no MIT, acho que é no MIT, né, Salete? Vou estar de plantão aí... Exatamente, professora. Eu vou já colocar o link aqui no chat, tá? Vou disponibilizar aqui no chat. Temos uma mãozinha levantada. Antônio Carlos. Professor Antônio Carlos, que era o nosso campeão. Quer ver? Cadê ele? Mostra aí, Antônio Carlos era o nosso campeão de participação das capacitações. Olha aí ele aí de novo. Pode falar, professor. Pode abrir aí e falar. Não estou ouvindo. Salete, tá me ouvindo? Será disponibilizado tutorial, sim. Certo? Professor Heitor, lá do Departamento de Informática, que está na PROEG, ele já está construindo esse tutorial, já temos uma versão preliminar sobre esse tutorial. Então, pedindo aqui para relembrar como é que a gente faz para colocar a bibliografia básica. Vou mostrar. A bibliografia básica, eu vou vir aqui em materiais, ó. Eu não vou fazer aqui no tópico turma, não. Certo? Gente, próximo semestre a gente não vai mais precisar fazer isso. Próximo semestre, quando a gente for cadastrar nossas disciplinas, a gente vai dar um clique lá no nosso acervo e vai procurar essa referência. Até porque a gente precisa atentar que a referência das nossas disciplinas, ela precisa estar disponível na nossa biblioteca, né? Então, precisa estar no nosso acervo, inclusive o nosso acervo digital. Todos esses livros que eu coloquei aqui para você, os reais, nós temos na nossa biblioteca digital e na nossa biblioteca também, lá do Campo Central, por exemplo. Certo? Então, eu venho aqui em materiais, referências, cadastrar referência. Aqui ela vai aparecer como bibliografia básica. Certo? Aqui ela aparece como bibliografia básica. Então, gente, é uma experiência nova, é um momento novo, é um sistema já muito testado, é um sistema que já serve aí a muitas instituições no país, né? Instituições já usam e validam o SIGA. Nós sabemos que cada uma delas tem uma realidade, as federais são uma realidade, nós, que somos estaduais, temos outra realidade, né? Mas a gente também pode se utilizar do nosso SIGA, certo? Vou tirar uma fotinho aqui, para ajudar aí no nosso dia a dia, no gerenciamento das nossas disciplinas. Veja, no futuro vocês vão poder tirar aí declarações de disciplinas ministradas. Então, existem N funcionalidades no SIGA. Aqui, ó. Vou subir aqui. Trocar de turma. Queria fazer um pedido para Salete. Diga, mande aí para ela. Vai lá. Não é dinheiro não, Salete. Eu sei que você tem muito, mas não é dinheiro não. Minha jovem, não é possível você disponibilizar esse link do plantão, que vai ser através do Meet, disponibilizar sei lá, nos nossos e-mails, no e-mail do departamento, porque vai ser muito demandado isso aí, ainda precisar. Vai sim, viu, Salete? Professor, na verdade, ele já foi disponibilizado. Nós enviamos um e-mail, enviamos também via SEI para as unidades. No mesmo e-mail que a gente informou dessas oficinas, a gente mandou o link também do plantão de dúvidas. Se o senhor verificar, o e-mail ele foi enviado dia 28 de abril. A gente enviou esse e-mail aí para as unidades, tanto por e-mail quanto via SEI. E eu disponibilizei aqui no chat também o link.
tá certo? Amanhã, das 14 às 17, com a professora Séries, e à noite, a professora Jéssica, aí, numa quinta-feira à noite, das 19 até as 20h30, a gente vai ficar de plantão mesmo online para entrar, esclarecer dúvidas, né? E isso. E eu vou fazendo os meus, porque vocês viram que eu tenho 5 disciplinas aí, o número de alunos passa de 200, né? Mas eu acho que o SIGA vai me ajudar muito esse semestre e vou estar fazendo lá e tirando aí dúvida ou relembrando alguma coisa que vocês, porventura, né, possam aí ter sobre o SIGA. Salete vai ter lista de frequência? Pois é, professora, acho que era a Libni que tinha perguntado. O RNP, outra vantagem dessa plataforma é que já automaticamente ele gera essa lista de frequência, ele já tem esse controle de quem acessa a sala. Obrigada. Tá ótimo. Gente, então eu espero que vocês, né, com essa Professora Jéssica, um segundo, que aqui eu vi o professor Roberto já colocou umas 3 vezes aqui no chat, e essa pergunta não apareceu ainda, pelo menos no outro momento, na outra disciplina, para a gente fechar, que daqui a pouco é o professor Chico. As disciplinas de 30 horas abrem a opção de cadastrar apenas 2 avaliações? E a segunda pergunta com relação às UCEs, que são conceitos. Como registrar esses conceitos no SIGA? Acho que a gente isso aí professora. Pronto. E eu tenho o UCE também. Não sei se vocês viram aí, né? Tá aparecendo aí, ó. Eu tenho 4 disciplinas e uma UCE também. Isso aí depende do cadastro da oferta. Então, ele vai falar com o departamento, vai dizer assim, ó, na minha UCE está aparecendo aí uma nota que a gente não tem, não é nota, né, é conceito, certo? Então, vai falar com o departamento, para o departamento alterar o cadastro dessas ofertas. Então, gente, eu espero que vocês consigam aí abrir, né, o SIGA, começar o cadastro das ofertas de vocês. Não tenham receio, tá certo? Ele é um sistema já muito estável, certo? Aqui vocês podem cadastrar a produção de vocês, né? Do ensino, pesquisa e extensão, convênios, a sua produção intelectual. Então, aquilo que a gente normalmente só coloca no Lattes, a gente pode colocar aqui, que vai aparecendo na nossa página pessoal, aqui no sistema. Para vocês terem uma ideia, todas as pessoas podem olhar essa nossa página, né? Teve em um certo momento, uma das minhas meninas precisou de um médico e eu fui atrás de uma especialidade e achei no SIGA da UFRN um médico, um pediatra, na especialidade que eu precisava. E entrei em contato com ele através do e-mail que estava ali, né? E ele me respondeu e ele me orientou, né, quais profissionais buscar. Então, para a gente que está na academia, para a gente que precisa também de fazer esse contato, né, com colegas, com alunos, com a comunidade externa, é importante que a gente preencha esses campos aí. Então, depois que vocês preencherem o que é obrigatório a gente apresentar para os alunos, vocês vão brincando aí com o SIGA e preenchendo, vocês vão ver que no futuro, o fato de vocês estarem preenchendo essas informações vai permitir que vocês tenham ainda mais funcionalidades à disposição de vocês. Coloquem uma foto, né, de vocês aí. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V lá no currículo Lattes, da descrição que eu coloco lá, coloquei na minha página. E aí, como eu tinha mostrado para vocês, vou mostrar de novo aqui, viu, Salete? Vou fazer aqui o merchan. Vou mostrar para vocês o planejamento da minha disciplina que eu fiz usando o ChatGPT, certo? Que aí, Salete, depois vai publicar para vocês aí, dizendo quando é que a gente vai fazer uma oficina sobre o ChatGPT, certo, gente? Então, o meu planejamento da minha disciplina, esse semestre, eu fiz usando o chat. Eu dizia para ele o que era que eu queria naquele dia, naquela aula, e pedia para ele descrever. A professora Lília está falando aí, né? Pedia para ele descrever aí quais eram as atividades, pedi para ele dizer para mim algumas opções de atividades, por exemplo, dinâmicas para o primeiro dia de aula, né? Então, depois eu vou voltar para aqui, né? Para o virtual, para falar com vocês também sobre essas ferramentas de IA e como elas podem ajudar e muito
nesse trabalho que é cansativo, né, de escrita desses materiais para nós professores, né? E o chat pode ajudar bastante na hora de escrever esses tópicos. Ele não vai dar aula por nós, não, mas ajudar a escrever esses tópicos aí, ele pode ajudar bastante. Tá bom? Ok, professora Jéssica, muito obrigada pela sua disponibilidade, agradecer também a participação de todos, né? Eu acho que está todo mundo querendo se integrar, se familiarizar com a plataforma e foi bastante esclarecedora a sua fala. Eu que agradeço, viu, Salete? Muito obrigada a você e a partilha aí com os colegas, né? Com algumas dúvidas, gente. É novo para mim também. Então, quando me chamaram para vir aqui, eu disse, é alguém que sabe só um pouquinho mais, porque a gente está começando a usar agora, né? Foi bom rever alguns amigos de novo, professor, né? O Will está dando boa noite aí. Então, eu que agradeço esse momento, Salete, e dizer que estou aqui também à disposição. Tá certo? Perfeito, professora. Agradeço também a Gracinha, né, que estava aqui conosco, acompanhando pela STI, né, que é a Interadinf, também esclarecendo dúvidas, a equipe da PROEG e a todos os presentes. Também queria fazer o convite. Às 19 tem hoje ainda mais uma oficina com o professor Chico, e amanhã, pela manhã, às 9 horas, no canal do YouTube, dentro da programação de planejamento, a gente vai ter uma mesa falando também sobre o SIGA-A. Com a professora da UFRN, ela vai colocar o SIGA-A como ambiente virtual de aprendizagem, nessa mediação pedagógica e tecnológica na praxis docente. Vai ser no canal do YouTube, o ERN Oficial, às 9 horas da manhã. Esclarecendo só a professora Ana Lília, a gente ficou ciente, mas infelizmente a gente não conseguiu intérprete. A gente pediu a solicitação porque estão todos também direcionados para a semana de planejamento que está acontecendo pela manhã no YouTube. Mas a gente vai tentar fazer essa legenda, né? Porque pelo menos o RNP, diferentemente do Google Meet, a gente consegue fazer a legenda no momento que a gente está falando. Não é o ideal, mas é o ideal que a gente está buscando realmente melhorar cada formação, pensar nessas estratégias, porque a gente entende que os professores também têm que estar preparados para trabalhar no SIGA-A também, professora. Salete, boa noite. Parabéns, Jéssica. Olha, eu tenho problema de audição, tenho que ter aparelho. Eu perguntar para você, tem junto 3. Um pau de ferro junto. Mostraram 1. Achou 1. Não entendeu. Aí precisa tempo, precisa. Não sabe, todo mundo nervoso, triste. Mas eu tentei português, leitura, eu consegui visualidade. Mas problema como tempo. Eu preciso, por favor, avisa Ana Lúcia. Sim, nós comunicamos. Nome é Jorge, Tatiana Aju, Vitor Paulo Feio. Sim. Professora, eu entendo, tá? Mas nós fizemos sim a solicitação para a DAIM, infelizmente. Mas vamos depois tentar, né, fazer que seja uma turma específica, enfim, mais uma. Porque essa oficina, a gente vai continuar fazendo uma série de oficinas sobre o SIGA-A. Essa primeira foi sobre plano de curso, mas a ideia é destrinchar e fazer pequenas oficinas como essa, com as ferramentas que são mais utilizadas pelos professores. E a gente vai tentar atender isso com os intérpretes, tentar ser mais inclusivo. Tá, coloquei também aí meu contato, né? O e-mail, o meu Instagram, pode falar por lá também, o WhatsApp, tá certo? Então, se eu puder ajudar, então estou à disposição. Obrigada, professora. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima.